seu 2024? Bom, permita-me dizer que o 2024 foi um dos anos mais incríveis em termos de ministério, em termos de música, né? Exato. Foi um dos anos muito bom, graças a Deus. Foi um ano que sinto que saí de uma escala para outra. Então foi um bom ano. Foi um bom ano. Há quem diz que Bonfils aparece muito, é mais de mídia, é mais de marketing. Ok. E às vezes parece não tomar postura de cristão, do cristão protestante. Ok. Epá, eu tenho escutado isso lá fora. Se calhar há quem não tem coragem de dizer diretamente ao Bonfils. Ok. Como é que vês um discurso do gênero? Bom, gostei muito dessa pergunta dele, Max. Eu acho que muita gente fazem essa pergunta, mas não tem coragem de fazer de frente. Há uma coisa que as pessoas precisam entender sobre mim. Ok. Né? Antes de eu entrar na música gospel, eu fazia quizombas. Ok. Né? E lá na quizomba eu dava meu tudo para que a coisa desse certo. Né? Mas no momento em que eu decidi aceitar a Jesus, né, por iniciativa própria, Deus falou em meu coração de que toda a energia que eu aplicava no mundo, eu devia aplicar também na obra dele. Então, as pessoas acham que talvez eu faço aquilo tudo ali porque quero aparecer e tal, mas não tem nada a ver com isso. Simplesmente eu quero mostrar às pessoas de que em Cristo também tem jovens capazes, jovens que podem dar seu tudo para que o Evangelho de Cristo vá avante. E eu não sou obrigado a ser como os outros. Quer Entende? dizer, você não quer ser Eu aquele não sou obrigado do a agir antigo- como os outros agem. crente do Então, Antigo Testamento, quer dizer, usar calças bigas, não, camisas Max. bigas, casacos full. Não, isso já é uma questão pessoal, né? Mas Ok. falando em questões de publicidade que tu disseste, De né? aparição nesse De caso. aparição e Ok. tal, olha, se você não mostra uma coisa, as pessoas não vão conhecer, Ok. ok? Para os que estudam marketing, para os que estudam sobre, né, publicidade, só é lembrado aquele que aparece. Então, algumas pessoas, né, diabolizam isso, né, acreditando de que talvez eu queira ser famoso, mas na verdade não é exatamente o motivo, né? Porque se eu Quer dizer, quiser, não tem nenhuma intenção de ser famoso. eu não sou famoso, mano. Entende? E não tens essa pretensão, se Não calhar. tenho, porque se eu tivesse a pretensão, acredita, nós fazemos os trabalhos que nós fazemos, mano, nós fazemos para Deus. Nós fazemos para a glória de Deus. E se nós quiséssemos realmente fama ou popularidade, nós poderíamos investir essa energia em outras coisas que nos dariam fama. Então as pessoas não olham nessa vertente. Mas eu compreendo, só que eu digo de que eu não serei como os outros querem que eu seja. Eu tenho que fazer a coisa do jeito que eu acredito que é mais melhor. E o mais engraçado é que os mesmos que criticam, os mesmos, em segredo, fazem as mesmas coisas que eu faço. Quer dizer, no final do dia, não têm condições em fazer não tem aquelas condições para fazer o que tens feito ao público. Se calhar eles fazem nos bastidores. Eles até podem até ter condições materiais para isso, só que existe uma outra condição que é a coragem. Ok? Muitos não têm a coragem. Eu usaria isso como uma condição espiritual. Isso, Porque muitos não têm a que coragem. tenhas aquele espírito de fazer a coisa. Porque muitos acreditam que quando você é de Deus, quando você é servo de Deus, tem que ser uma pessoa fechada, com casacos, não sei o que. A minha visão é um pouco diferente. Eu lido mais com jovens. Eu peço que as pessoas entendam uma coisa, por favor. O meu público-alvo são jovens. Se tu fores a ver, o maior público que mais me segue são jovens. Ok? E há uma coisa que eu entendo. O tempo muda. E as coisas mudam. Okay. A palavra de Deus não vai mudar, mas a forma de nós transmitirmos esta palavra deve mudar. A mesma forma que, se calhar, um jovem de 1990 era pregado, não é da mesma forma que você vai pregar um jovem de 2024. Porque são jovens diferentes, têm uma mentalidade diferente, têm a forma de olhar as coisas. E a mesma abordagem que tu vais usar tem que ser diferente. Okay. Então, tudo que eu faço vai... ou seja, alinha-se
nesta visão de querer alcançar a juventude atual. Ok. Então é isso. Então não estás mesmo com aquela coisa de que a minha meta 2025 é fama. Porque há quem senta em casa e diz, eu quero criar uma polêmica, até entram os especialistas em polêmicas. Vamos lá, podes criar uma polêmica para mim, quero aparecer. Mas tu entendes que essa pessoa está obcecada Em fama. em fama, quer ser famosa. Então, estás a dizer aqui que não, esse não é meu caso. Eu vejo que hoje as coisas estão a mudar. Agora, associado a essa mudança, como é que é recebido com outros jovens de outras congregações? Bom, antes de responder a sua questão, quero aqui frisar uma coisa, né, que acabaste de mencionar sobre fama e tal. Eu acho que as pessoas precisam entender uma coisa, né? Nós não servimos a Deus para sermos famosos, ok? Nós não servimos a Deus para sermos conhecidos. É tipo assim, Delmax, tu estás aqui a apresentar, você não está aqui para ser conhecido. Você está na comunicação porque você ama fazer isso. Então, o amor ao que você faz é que te torna conhecido. Okay. E não só, ser conhecido não deve ser o nosso foco como servos de Deus. A fama não deve ser o nosso foco como servos de Deus. Ok? Porque fama, dinheiro, tudo aquilo que é material é a consequência do trabalho árduo que você faz. Então, você não pode se focar nos resultados, você tem que se focar no processo. Qual é o segredo do sucesso, Bonfils? Essa pergunta parece muito simples. Ok. Mas é uma pergunta muito complexa, né? Quando se for a responder. O sucesso não tem segredo. O sucesso? Não tem segredo. Porque segredo, quando falamos de segredo, estamos a falar de algo que apenas você tem acesso. Ok. Aquele também tem acesso. Quer dizer, não é algo para muitos. Enquanto eu não acredito nisso, eu acredito que o sucesso é para todos. Então, logo, não é um segredo. A única coisa que é diferente entre os que têm e os que não têm sucesso, principalmente na música, não é? Okay. É a disciplina, a persistência, a estrutura. Okay. Então, são componentes que nós, como artistas, temos de ter. Muita gente, principalmente artistas, músicos, não é? Resumem-se apenas em ir para o estúdio gravar, okay, né? E lançar no WhatsApp, no YouTube, partilhar o link, ponto final. Só que a música, a arte por si só é muito mais do que simplesmente gravar um conteúdo e partilhar nos grupos. É muito mais do que isso. Então, no momento em que o artista, o fazedor da arte, compreende este lado de que fazer arte não é simplesmente aparecer ou gravar, quando tem este conhecimento, fechou. O segredo está aí. Entender de que fazer música vai muito mais além do que cantar, do que tocar, do que ir no estúdio. Então, o sucesso vai muito mais além do que isso. Então, quando os músicos começaram a perceber isso, bom, isso não é só apenas para músicos gospel. Todo tipo de músico, quando perceber de que o sucesso na música é mais do que simplesmente ir para o estúdio, o jogo vai mudar para todos nós. Ok. Agora, muitos dizem não, é trabalhar duro, é acordar cedo. Até existem aquelas expressões que é madruga cedo. Que Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente. Então, para ser, não é assim como as coisas funcionam. Delmax, deixa só explicar uma coisa aqui até para os que estão a assistir. Há uma diferença entre trabalho duro e trabalho inteligente. Ok? Há uma diferença? Há uma diferença entre trabalho duro e trabalho inteligente. O que seria trabalho duro e o Vamos que lá. seria Eu vou dar um exemplo, não vou explicar o que é, mas vou dar um exemplo para você entender. Ok. Vamos lá, por exemplo, estás a tirar água na torneira. Estás com 2 galões de 20 litros, total 40 litros. Trabalho duro que seria? Seria você carregar os 2 galões e meter dentro. Ou seja, vamos supor, na tua casa ele é um pouco distante. Exato. Então, trabalho duro seria carregar nas mãos. O tempo em que vais levar. Mandar para lá. Ok. Trabalho inteligente o quê? Trabalho inteligente seria você pegar um carinho, colocar os 2 galões no carinho e puxar o carinho.
Ou seja, trabalho inteligente é uma forma de minimizar o trabalho duro. Ou seja, você faz um trabalho se necessário, porque as pessoas acreditam que trabalho duro é você sofrer, chorar, para ter sucesso. Existe muita gente, Delmax, que tiveram essa experiência de choros, calor, mas não chegaram a nenhum sítio. Por quê? Porque não entendem essa diferença entre trabalho duro e trabalho inteligente.